Você já sentiu que o amor de Deus se esfriou? Já se perguntou por que algumas orações parecem não passar do teto? Ou por que o fervor espiritual que você tinha antes já não brilha com a mesma intensidade? Talvez, sem perceber, o coração foi se acostumando. O sagrado se tornou rotina. A adoração virou formalidade. O altar foi sendo negligenciado pouco a pouco. E é justamente nesse cenário que Malaquias se levanta, como um mensageiro enviado para despertar um povo que havia perdido a sensibilidade para com o divino. O livro começa de forma direta, quase desconcertante. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Malaquias 1, versículos 1 e 2. Essa pergunta revela muito mais do que dúvida. Revela ingratidão, desconexão, esquecimento. Deus havia amado, sustentado, restaurado o povo. Mas, em vez de reconhecer, Israel questiona, como se dissesse, se Deus nos ama mesmo, por que ainda enfrentamos tantas dificuldades? Quantas vezes também fazemos essa pergunta? Quantas vezes, diante do sofrimento, da demora ou da frustração, murmuramos no coração, será que Deus me ama de verdade? Mas a resposta de Deus não vem com justificativas, nem com lamentos. Ele apenas aponta para a história. Não era Esaú irmão de Jacó, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Malaquias 1, versículos 2 e 3. O Senhor relembra a eleição soberana, o amor que escolhe, a graça que chama, não porque Jacó fosse melhor, mas porque Deus decidiu amar. Esse é o ponto de partida do livro. Deus nos amou primeiro. E tudo o que Ele espera é um amor que corresponda. Mas o que vinha de volta era desprezo. O profeta então passa a denunciar a forma como os sacerdotes, que deveriam liderar o povo em adoração, estavam agindo. Eles ofereciam animais cegos, coxos, doentes no altar. E diziam, tá bom assim, não é tão grave, Deus vai aceitar. Mas o Senhor responde com indignação, oferecei isso ao vosso governador. Acaso teria ele agrado em vós? Malaquias 1, versículo 8. O argumento é simples. Se nenhum homem aceitaria uma oferta defeituosa, como ousam entregar isso a Deus? Essa é uma exortação que atravessa séculos e chega até nós. Será que temos oferecido a Deus o melhor, ou temos entregado o resto? O que sobra do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa devoção? Quantas vezes nos levantamos apressados, com 1000 coisas na mente, e damos a Deus apenas 2 minutos apáticos de oração? Quantas vezes participamos de um culto com o coração distante? Quantas vezes ouvimos a palavra com a mente dispersa, como se fosse só mais uma fala religiosa? O que Malaquias está dizendo é, Deus não aceita qualquer coisa. Ele é rei, é Senhor dos exércitos e merece honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o temor para comigo? Pergunta o Senhor. Malaquias 1, versículo 6. Deus não busca perfeição, mas busca verdade. Busca o coração inteiro. Busca uma entrega que reconheça quem Ele é. E o que mais entristece nessa denúncia não é apenas a qualidade da oferta, mas a atitude por trás dela. Os sacerdotes diziam, que canseira! Como se servir a Deus fosse um fardo, um peso, um incômodo. Será que também temos nos sentido assim? Cansados da vida com Deus, desmotivados, apáticos, talvez o problema não esteja em Deus, nem nas circunstâncias, mas na forma como temos olhado para o altar. O altar não é lugar de conveniência, é lugar de reverência, de entrega, de adoração sincera. E Deus está dizendo, preferia que alguém fechasse as portas do templo a ver esse tipo de culto vazio. Malaquias 1, versículo 10. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Deus dizendo, não quero culto por obrigação, não aceito sacrifício sem coração. Ele não precisa das nossas canções, nem das nossas rotinas religiosas. O que ele busca é comunhão verdadeira. É um coração quebrantado. É uma vida que reflita a honra que ele merece. E ao mesmo tempo em que denuncia, Deus também aponta para algo maior. Ele diz, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome,
e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura. Malaquias 1, versículo 11. Ou seja, mesmo quando o povo escolhido negligencia, a adoração não para. Outros se levantarão, outras línguas cantarão, outros corações arderão. A glória de Deus não depende do nosso ânimo, ela continua. E a pergunta é: queremos fazer parte dela? Deus está buscando adoradores em espírito e em verdade. E a porta ainda está aberta. O altar ainda nos chama, mas é preciso voltar. Voltar com sinceridade, com humildade, com temor. Ainda hoje, o Espírito Santo nos convida. Volta ao altar, não com ofertas defeituosas, mas com o teu coração inteiro, porque eu te amei. E esse amor é o começo de toda a restauração. A indignação de Deus expressa nas palavras de Malaquias não é fruto de um temperamento impulsivo. É a dor de um pai traído, de um Senhor desprezado, de um Deus santo que vê o sagrado sendo tratado com banalidade. Quando Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou Senhor, onde está o temor para comigo? Malaquias 1, versículo 6. Ele não está apenas buscando respeito externo, mas um reconhecimento interno. Um coração que o conheça de verdade. Mas o que ele encontra são sacerdotes que se acomodaram. Homens que deveriam ser os guardiões da adoração, mas se tornaram burocratas da fé. Aceitavam qualquer oferta, toleravam qualquer desleixo, concordavam com qualquer formalismo. Eles pensavam: o povo já está trazendo, vamos aceitar, afinal é melhor isso do que nada. Mas Deus não pensa assim. Ele não está à procura de alguma coisa. Está à procura do melhor. Não no sentido de perfeição, mas no sentido de inteireza. O que está em jogo não é o animal do sacrifício em si, mas o coração que o oferece. Veja o contraste. O povo trazia animais coxos e doentes, mas dizia que era o suficiente. E Deus responde com uma provocação. Apresente esse presente ao seu governador. Veja se ele aceitará ou terá prazer em você. Malaquias 1, versículo 8. É como se dissesse: você trata melhor os homens do que a mim. Você se prepara para reuniões de trabalho, mas comparece ao culto como se fosse obrigação. Você investe tempo nos seus projetos, mas mal dedica um instante à oração. Isso dói, porque revela a inversão de valores. Revela que Deus, embora diga-se amado, está em último lugar na prática. E quando Deus diz: quem dera houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Malaquias 1, versículo 10. Ele está dizendo com todas as letras: prefiro templo fechado do que culto vazio. Prefiro silêncio do que barulho sem sentido. Prefiro corações ausentes do que presenças dissimuladas. É forte, mas é libertador. Porque Deus está nos mostrando o que Ele realmente espera. Não quantidade, não performance, mas verdade. O nome dele é grande entre as nações. Mesmo que o povo de Israel não reconheça, outros reconhecerão. Mesmo que o altar deles esteja em ruínas, outros o edificarão. Essa é uma profecia messiânica. Aponta para o tempo em que todas as nações conheceriam o nome do Senhor. Em que o incenso seria oferecido de toda parte, não em Jerusalém apenas, mas no mundo todo. Aponta para a adoração universal, para a nova aliança, para o reino que viria. E aqui está um princípio que nos alcança. Deus nunca ficará sem adoradores. Se uns se calam, outros cantarão. Se uns se desviam, outros se levantarão. Se uns desprezam, outros abraçarão. E então, Deus retoma o confronto. Diz: mas vós o profanais, dizendo: a mesa do Senhor é imunda, e o seu fruto, seu alimento, é desprezível. Malaquias 1, versículo 12. Eles estavam no templo, sim. Estavam no altar, sim. Mas murmuravam no coração. Reclamavam, desdenhavam, serviam com tédio, com obrigação. Diziam: que canseira. E Deus viu isso. Ouviu cada palavra sussurrada. Conheceu cada intenção velada. E é aqui que precisamos parar. Refletir. Olhar para dentro. Quantas vezes tratamos a comunhão com Deus como algo cansativo? Como uma obrigação que precisa ser cumprida?
como uma etapa da agenda espiritual. Quantas vezes nos aproximamos do altar com o corpo presente, mas o espírito ausente? Quantas vezes cantamos, mas sem adoração? Lemos, mas sem revelação? Ouvimos, mas sem transformação? Deus está dizendo: isso não me honra, isso não me toca, isso não me agrada. Mas também está dizendo: volta, traz teu melhor, traz teu coração, traz tua sinceridade, porque Ele ainda deseja ser honrado, ainda deseja ser amado, ainda deseja ser o centro. O povo estava oferecendo o resto, o que sobrava, o que não servia mais para eles, e achavam que Deus se contentaria com isso. Mas Deus declara: maldito seja o enganador, que tendo animal no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Malaquias 1, versículo 14. Isso é grave, porque trata da intenção, do engano do coração, da tentativa de parecer piedoso sem ser. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o que está por trás da oferta. Ele vê o que ninguém vê, e ele encerra o capítulo reafirmando sua grandeza. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é tremendo entre as nações. Malaquias 1, versículo 14. Ou seja, não importa se alguns o desprezam, ele continua sendo rei. Não importa se poucos o honram, ele continua sendo digno. Não importa se os homens o rejeitam, as nações ainda verão sua glória. E agora, a pergunta ecoa: como temos honrado esse rei? O que temos oferecido no altar? É tempo de rever o culto, rever a entrega, rever o coração, porque ele continua sendo o mesmo, santo, fiel, presente e digno. Com o coração quebrantado, seguimos para o que vem adiante. A imagem do altar sendo tratado com desprezo nos deixa inquietos. É como se Deus estivesse dizendo: vocês ainda me chamam de pai, mas esqueceram como é amar de verdade. A cada linha do profeta Malaquias, percebemos que o problema não era apenas no exterior. Não se tratava só de animais defeituosos ou rituais feitos de qualquer jeito. Era o coração. O altar do coração estava rachado, frio, coberto de cinzas. E Deus, que vê além das aparências, estava apontando exatamente isso. A crise de adoração não começa no templo, começa na alma. Quando a reverência desaparece, quando o temor vai sendo trocado por rotina, quando o amor se torna apatia. Ele declara: eu sou um grande rei. E mais do que um título, essa afirmação é um lembrete. O rei não é como qualquer outro. O rei é digno do melhor. Quando oferecemos a Deus algo, não estamos fazendo um favor. Estamos respondendo a uma graça. Estamos dizendo: tu és digno, por isso entrego. Mas quando essa entrega vem cheia de desculpas disfarçadas de cansaço, de distração, de pressa, o que sobra é desonra. Malaquias, de maneira simples e contundente, nos obriga a parar e perguntar: será que minha vida está honrando a Deus? Será que o que estou levando ao altar é digno de um rei? Ou será que me acomodei? É possível cantar com a boca e estar longe com o coração. É possível servir com as mãos e estar vazio por dentro. É possível frequentar o templo e viver como se Deus fosse apenas uma formalidade. E esse é o ponto. Deus não quer formalidade. Ele quer verdade. Adoração em espírito e em verdade. Entrega que brota do íntimo. Consagração que nasce do amor. Lembre-se, o povo de Israel havia sido restaurado do exílio. O templo havia sido reconstruído. Os sacrifícios haviam voltado. Mas algo ainda estava fora do lugar: o coração. Eles haviam restaurado as estruturas, mas não restauraram o temor. Tinham forma, mas não essência. Tinham culto, mas não quebrantamento. E aqui está um alerta para nós. É possível viver cercado de estruturas religiosas e ainda assim estar longe da presença. É possível fazer parte do povo e estar espiritualmente endurecido. Por isso Malaquias fala, grita, confronta, não por raiva, mas por zelo, por amor, porque Deus não desistiu. Ele está chamando de volta, está alertando. Não ofereça qualquer coisa, não me trate como se eu fosse comum.
Ele é o Senhor dos exércitos, o grande rei, o santo de Israel, e ele merece o melhor. Mesmo que seja simples, que venha do fundo da alma, mesmo que seja uma oração sussurrada, que seja verdadeira, mesmo que seja uma lágrima, que seja consagrada, o que Deus mais deseja é um povo que o honre não só com os lábios, mas com a vida, com escolhas, com intenções, com o secreto. E se hoje você sente que sua fé esfriou, que o altar rachou, que a chama se apagou, não tenha vergonha, não fuja, volte. Volte ao primeiro amor, volte à reverência, volte ao silêncio sagrado, volte ao temor que tremia só de ouvir o nome dele, porque ele ainda está aqui, ainda estende a mão, ainda chama, ainda quer restaurar o altar, mas ele não habita onde não é honrado, não permanece onde é tratado como último, não divide espaço com ídolos modernos, sejam eles o ego, o dinheiro, o status ou o comodismo. Ele quer ser rei, não apenas em palavras, mas em trono, no trono do seu coração. Por isso, antes de seguir, feche os olhos e faça uma oração silenciosa. Senhor, se houver algo em mim que te desonra, revela. Se meu altar está rachado, restaura. Se minha oferta tem sido vazia, ensina-me a te oferecer o melhor. Eu não quero te servir com aparência. Quero te adorar com verdade, porque tu és digno, és rei, e eu sou teu. Essa oração já é o início da restauração. O mais impressionante nas palavras de Malaquias não é apenas a exortação, é o fato de que Deus ainda está falando. Ainda está ali, ainda está disposto a corrigir, restaurar e trazer de volta. Mesmo sendo desprezado, ele continua chamando. Mesmo sendo tratado com desdém, ele insiste em amar. Mesmo sendo oferecido o resto, ele ainda convida para uma aliança real. Isso nos mostra algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não é movido apenas por justiça, mas por graça. Não apenas por santidade, mas por misericórdia. Não apenas por zelo, mas por amor. O chamado de Malaquias não é apenas para os sacerdotes da época. É para todos que, de alguma forma, deixaram o zelo se apagar, para aqueles que já não sentem mais o impacto da presença, para os que se acostumaram com o sagrado. E o Espírito nos convida a uma pergunta difícil, mas necessária. O que tem ocupado o altar da minha vida? Porque a verdade é que o altar nunca fica vazio. Se não é Deus o centro, algo mais toma o lugar. Se o trono do coração não está rendido ao rei, ele será ocupado por algo menor, por hábitos, por orgulho, por distrações. E o perigo disso é que vamos, pouco a pouco, vivendo uma fé sem essência. Cantamos, mas não sentimos. Ouvimos, mas não obedecemos. Servimos, mas não nos quebrantamos. E isso, aos poucos, nos afasta do propósito. Deus está dizendo: eu sou um grande rei, e meu nome é tremendo entre as nações. Ele está lembrando o povo e a nós de quem ele é. Não é um ídolo qualquer. Não é um ritual cultural. Não é uma crença ancestral. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que comanda o céu, aquele que sustenta o universo, aquele que conhece cada pensamento. E ainda assim, nos chama pelo nome. Isso deveria nos despertar, nos constranger, nos levar ao chão em reverência. Porque se ele é tudo isso, por que o tratamos como se fosse tão pouco? Por que nosso tempo com ele é escasso? Por que nossa devoção é distraída? Por que nosso amor esfriou? A resposta, muitas vezes, está na troca sutil, no momento em que trocamos a presença pela performance, o secreto pelo público, o íntimo pelo visível, a essência pela aparência. E Deus vê. Ele vê quando a oração virou monólogo, quando a adoração virou encenação, quando o jejum virou estratégia, quando a leitura bíblica virou obrigação. E ainda assim, ele não desiste. Ele diz: volta. Eu quero de volta o teu coração. Quero de volta a tua sinceridade. Quero de volta a tua chama. Porque onde há arrependimento, há recomeço. Onde há verdade, há perdão. Onde há entrega, há renovo. Deus está nos chamando a parar de oferecer qualquer coisa e passar a oferecer o melhor,
não porque ele precise, mas porque ele merece o melhor do nosso tempo, da nossa mente, do nosso coração. Isso não significa perfeição, significa sinceridade, disponibilidade, prioridade. O que Deus busca são corações que tremem diante da sua palavra, que o reconhecem como Rei, que o desejam mais do que bênçãos, mais do que respostas, mais do que milagres. Ele quer ser o centro, o primeiro, o único. E talvez, nesse momento, você perceba que se afastou, não intencionalmente, mas aos poucos, na correria, na rotina, na distração. Mas Ele está aqui, com braços abertos, com voz mansa, com amor firme, dizendo: Filho, volta, antes que o altar fique frio demais, antes que a chama se apague, antes que tudo vire só religiosidade. Ele ainda está batendo a porta, ainda espera ser convidado de volta, não como visitante, mas como dono da casa. Hoje é o dia de reacender a chama, de limpar o altar, de reorganizar as prioridades, de restaurar a adoração. Não importa o que passou, o que importa é o agora e o que você vai fazer com esse chamado, porque Ele ainda é Rei e sua glória ainda deseja encher o templo. À medida que encerramos essa jornada pelo primeiro capítulo de Malaquias, não há como ignorar o eco que permanece no ar. É o som do chamado de Deus, o som de uma voz que não desiste do seu povo, que mesmo diante da frieza, do desprezo, da indiferença, ainda estende a mão, ainda deseja recomeçar. Esse é o escândalo da graça. Ela continua nos alcançando, mesmo quando falhamos, mesmo quando trocamos o eterno pelo passageiro, mesmo quando oferecemos migalhas no altar de um Deus que já nos deu tudo. Deus encerra este capítulo com uma afirmação que reverbera nas páginas da história. Porque eu sou um grande rei, e o meu nome é tremendo entre as nações. Malaquias 1, versículo 14. Essa declaração não é apenas para nos lembrar de quem Ele é para que reajamos, para que tomemos uma decisão, para que, ao reconhecermos sua grandeza, nos rendamos com inteireza. Deus não busca perfeição religiosa, Ele busca autenticidade espiritual. Não espera sacrifícios teatrais, mas corações inteiros, corações que se curvem não por medo, mas por amor. Corações que se lembrem de onde foram tirados e que, diante da lembrança, se prostrem em adoração. Talvez hoje, ao longo desse estudo, você tenha percebido rachaduras no seu altar. Talvez tenha notado que a chama do zelo está fraca. Talvez entenda agora que, embora a estrutura externa pareça intacta, algo dentro de você está vazio, distante, esquecido. E é por isso que Deus falou. É por isso que Malaquias foi levantado, para nos acordar, para acender a luz onde havia sombra, para reacender a reverência onde havia rotina. E agora, com humildade, nos colocamos diante do nosso Deus, não com acusações, mas com consciência, não com justificativas, mas com arrependimento. Porque é assim que a restauração começa, com reconhecimento, com entrega, com sinceridade. Feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor, Tua palavra hoje nos confrontou. Nos mostrou que muitas vezes temos oferecido o que sobra, que temos tratado o sagrado com indiferença. Nos perdoa, Pai. Purifica o nosso altar. Tira de nós a distração, o cansaço, a apatia e reacende a chama do primeiro amor. Queremos Te honrar com tudo o que somos, com nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas atitudes. Tu és um grande Rei e nós não queremos mais Te dar menos do que mereces. Aceita, Senhor, a nossa entrega, mesmo imperfeita, mas verdadeira, mesmo simples, mas inteira. Recebe nossa vida como adoração e ensina-nos a Te honrar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E agora, se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se viu dentro das palavras deste capítulo, se o Espírito Santo te despertou para algo que precisa ser restaurado, eu te convido a dar um passo de fé. Curta este vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa reacender o altar.
Parece simples, mas isso faz toda a diferença. Quando você interage com este conteúdo, as plataformas digitais entendem que essa palavra é importante e ela chega a mais vidas, mais corações são tocados, mais altares são restaurados. Você se torna parte da missão, parte da voz profética que, como Malaquias ainda hoje clama: honrem ao Senhor, ofereçam o melhor, voltem ao primeiro amor. E lembre-se, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há lugar no altar. Deus está esperando. E Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Oremos e agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante sobre ti o seu rosto